Olá, galerinha, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre geometria, semi-reta e segmento de reta. Esse material vocês já copiaram no caderno na aula de segunda, tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Eu percebi que vocês copiaram algumas coisas erradas no material. Vocês não colocaram as setinhas, os segmentos. Então, depois, vocês deem uma olhada que vocês não copiaram o material direito, ok? Outra coisa, poucos alunos me enviaram a cópia. Vocês estão copiando muito pouco. Então, a letra está ficando desorganizada, não está sabendo copiar direito, vocês precisam copiar, entendeu? Então, eu vou passar mais coisas para vocês copiarem. Vocês precisam criar o hábito, voltar a criar o hábito de copiar. Senão, quando voltar nossas aulas, vocês não sabem mais copiar do quadro, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje ela é bem curtinha. Tá? Então, vamos ter exercícios para fazer em aula e vamos corrigir ainda hoje. Vamos ver semi-reta e segmento de reta. A gente viu na aula anterior de geometria sobre ponto, reta e plano, não vimos? Nós vimos que a reta ela era infinita, lembra disso? Hoje a gente vai estudar a semi-reta e segmento de reta. Lembra da nossa reta? Nossa reta ela era infinita, então a gente só representa uma parte dela, né? Porque senão não caberia. E ela é representada pela letra minúscula, lembra? E aqui eu representei três pontos, ponto A, P e B. O que seria uma semi-reta? Se eu pegar esse ponto P aqui, ele vai determinar duas semi-retas. Então, eu posso escrever ele assim, ó. Aqui é o ponto A. É como se eu estivesse dividindo essa nossa reta. Então, eu falo que o ponto P, ele determina duas semi-retas. O que seria uma semi-reta? Ele tem uma origem, que no nosso caso é o ponto P, e ele não tem fim para um outro lado. É uma parte da reta, ok? Então, como nós representamos a semi-reta? Nesse caso, a origem dela não é no ponto P, então eu coloco P, e ela passa por qual ponto? O ponto A. Então, eu represento com uma setinha só, ok? Então, isso daqui representa a nossa semi-reta, que tem origem no ponto P e que passa pelo ponto A. Como que eu represento essa? Quem é a origem? O ponto P. E que passa pelo ponto B. Então, o B vem depois. Uma setinha em cima, ok? Não pode esquecer essa setinha em cima, senão vai estar errado. Mas, Kellen, então uma semi-reta, ela só vai ser quando eu tiver um ponto dividindo? Não. Se eu pedir para vocês, por exemplo, desenhem uma semi-reta com origem no ponto O e que passa pelo ponto R. Só falei isso? Vocês vão lá, Kellen, a origem é ponto O. E passa pelo ponto R, então venho aqui e coloco o meu R. Para onde eu quiser. Se eu não te dei nenhuma orientação, você vai desenhar como você quiser, ok? Outra opção. Se eu tenho esse desenho aqui, e te pergunto, quantas semi-retas eu tenho? Eu vou te falar que eu tenho três semi-retas. Eu tenho a semi-reta, ó, que começa em O e passa por R. Então, eu tenho a semi-reta OR, ok? Eu tenho a semi-reta que começa em O e passa por S. Então, eu tenho a semi-reta OS, ok? E eu tenho a semi-reta que começa em O e passa por T. Então, eu tenho a semi-reta OT. Percebam, a semi-reta, ela sempre tem uma origem e ela não tem fim, tá bom? Ela vai se prolongar infinitamente, tá bom? Então, semi-reta, ela é uma parte da reta, ok? Que sempre tem origem e não tem fim no outro lado. Ela começa em um ponto e vai infinitamente para o outro lado, ok? Como que a gente representa uma semi-reta? Sempre vamos pegar a origem e o ponto que ela passa.
Aqui eu tenho a semirreta que começa no O e passa por R. Então, O, R com a setinha em cima. Aqui eu tenho a semirreta que começa em P, então eu coloco P, passa por B e a setinha em cima. Então, a semirreta é uma parte da reta que tem origem, que tem começo, mas que não tem fim do outro lado, ok? E segmento de reta? O que seria um segmento? Já peço para vocês não ligarem para o meu campo de futebol super torto, tá bom? Eu já não sou muito boa de desenho. Desenhar na parede, então, fica mais complicado. Mas dá para entender. Vamos supor que eu tenha esse lado aqui do campo. Se eu prolongar ele, como eu fiz aqui com a setinha, a gente tem uma reta, não tem? Já que nossa reta ela é infinita. Só que eu não quero isso. Eu quero olhar só para essa parte aqui do campo, a parte lateral. Esse pedacinho aqui que eu estou botando de rosa. Começa aqui no ponto A e termina no ponto B. Ok? Eu digo que esse pedacinho, ele é um segmento de reta, tá? Ele é uma parte da nossa reta onde ela tem início no ponto A e tem fim, diferente da semirreta. A semirreta, ela só tinha início. Para cá, ela é infinita. Para cá, ela é infinita, ok? Aqui não. No segmento de reta, a gente tem um segmento onde ele tem início e tem fim, ok? Então, esse ponto de início e de fim nós chamamos de extremidade do segmento, tá? É o ponto de início e de fim. Como eu posso representar esse segmento? AB com um traço em cima, ok? Então, AB são as extremidades e a reta suporte é a reta de origem. Nesse caso, é a reta R, tá? O segmento AB, ele está em cima dessa reta R, ok? Então, vamos ver umas diferenças? Lembra, na aula passada a gente viu se tinha uma reta, vamos dizer que a reta passava pelo ponto AB. A gente poderia representar ela dessa forma, ok? Isso era a representação de quê? De reta, ok? De semirreta que a gente viu hoje. O que eu tenho aqui? Eu posso separar em duas semirretas. Eu posso separar na semirreta PA, com uma setinha só virada para a direita, e a semirreta PB. Perceba, essa notação aqui é para reta, que é diferente dessa notação aqui, que é para semirreta, ok? E ainda, se eu quisesse olhar para essa reta aqui e pegar o segmento AB, eu já não estou falando mais da reta, eu estou falando apenas desse pedacinho aqui, ó. Só desse espaço. Então, lembra, reta é infinita dos dois lados, ela não tem nem começo nem fim. Semirreta, ela tem começo, ela tem um ponto onde ela começa, ok? Mas ela não tem fim do outro lado. E segmento de reta, ele tem início e tem fim, ok? Dúvidas até aí, meus amores? Qualquer coisa não deixa de me perguntar. Agora, vamos estudar um pouquinho mais sobre os segmentos. Segmentos é uma coisa que a gente pode explorar bastante, que são os segmentos consecutivos, colineares e adjacentes. Observe essa nossa figura aqui. O que seria segmento consecutivo? Segmento consecutivo é aquele que tem pelo menos um ponto em comum. Então, por exemplo, o segmento
AB, ele é consecutivo com que segmento? O AB ele é consecutivo, por exemplo, com BC. Então, eu digo que AB e BC são consecutivos. Por quê? Ó, AB e BC têm um ponto B em comum, ok? Outro segmento consecutivo, por exemplo, BC e CD. BC e CD, por quê? Tem o C em comum. O CO tá nos dois, ok? Mas eu não preciso necessariamente ser de um para o outro. Por exemplo, eu posso ter BC, ele é consecutivo com quem? Com BD. Por quê? Porque ele tem o ponto B em comum. Então, BC e BD é chamado consecutivo. Basta ter um ponto em comum que eles são consecutivos, ok? Então, segmento consecutivo é aquele que tem pelo menos um ponto em comum. Já os segmentos colineares são aqueles que estão na mesma reta, que tem a mesma reta suporte. Então, aqui eu tenho duas retas, concordam comigo? Eu tenho essa reta e eu tenho essa reta aqui. Então, BC, CD, DE são colineares. Só que como eu quero ponto por ponto, BC e CD são colineares, ok? Assim como BD e DE são colineares. Para ser colinear, não precisa ter vértice em comum, ok? Basta estar na mesma reta suporte. Então, nesse caso aqui, ó, todos eles são colineares, porque eles estão na mesma reta. Então, por exemplo, eu tenho BC também com DE, ok? Para ser colinear, tem que estar na mesma reta. Então, segmento BCO, ele está na mesma reta do DE, por exemplo, ok? Então, consecutivo tem que ter um ponto em comum. Colinear tem que estar na mesma reta. E o que seria adjacente? É a junção dos dois. Tem que ter um ponto em comum e tem que estar na mesma reta, ok? Então, aqui, quais segmentos a gente poderia ter? A gente poderia ter BC e CD, por exemplo, né? Porque BC, CD tem um ponto C em comum e estão na mesma reta. Outro segmento, CD e DE. De novo, eles são consecutivos, né? Opa, eu tô aqui. CD e DE. Esse segmento com esse segmento. Eles são consecutivos porque tem o ponto D em comum e são colineares porque estão na mesma linha. Então, para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Ok, meus amores? Dúvidas? Acho que essa parte de segmento de reta é tranquilo, né? Daqui a pouco a gente vai ver como medir um segmento. Por que nós podemos medir um segmento? Pensa comigo. A reta é infinita, então eu não consigo medir. Semirreta também é infinita. Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então eu também não consigo medir. Então a única coisa que eu consigo medir é o segmento, porque eu tenho início e fim. Esse é o segmento AB. BC, eu tenho início e fim. CD, eu tenho início e fim. Então, eu posso medir. Então, é por isso que a gente vai aprender a medir um segmento de reta, ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, agora a gente vai ver como medir um segmento. A gente poderia simplesmente pegar a nossa régua, vir nele, e como nossa régua ela foi definida de centímetro em centímetro, né? A gente poderia vir aqui e falar, ah, Kellen, esse segmento, ele mede 9 centímetros, ok? Então, a gente falaria o quê? Que a medida do segmento CD, ele é 9 centímetros, ok?
Essa é uma maneira de medir, que é a maneira padrão. Mas se eu quisesse tomar o segmento AB como unidade de medida, eu não sei quanto que mede o segmento AB. Não é a minha ideia medir ele. Então eu pego ele e falo que ele é minha unidade de medida. Então eu vou chamar ele de U. E vamos usar o compasso para medi-lo, tá? Então vocês vão usar o compasso de vocês com atenção, tá, pessoal? Essa parte aqui, ela fura, então tem que ter muito cuidado. A parte do compasso fixa, a gente vai botar no pontinho A. Então, eu venho aqui, boto no A e vou fechar o meu compasso até que ele encoste no ponto B, ok? Então, aqui, ó, eu vou medir o meu segmento. A parte de metal no ponto A e a parte que escreve no ponto B. Então, cuidado que o compasso ele é sensível, ele abre. O que eu vou fazer? Eu vou encostar agora aqui a parte de metal no ponto C e vou riscar, ó. Eu tenho uma unidade de medida. O que eu vou fazer agora? Aonde eu risquei, eu vou andar com o meu compasso com a parte metálica. E agora, ó, eu tenho 2 unidades de medida. Quando vocês forem fazer até o final, 3, 4, 5 e aqui, ó, se vocês fizerem certinho, vai dar 6, ok? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segmento AB cabe 6 vezes no segmento CD. Então, como eu usei o segmento AB como minha unidade de medida, eu posso falar que a medida do segmento CD, ele é 6 unidades de medida, que eu tomei o segmento AB como minha unidade de medida. Então, aqui eu tenho, ó, U e U. Repetir quantas vezes o U? 6 vezes, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu quero medir esse segmento AB, onde eu dei para vocês essa unidade de medida. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que abrir o compasso, botar a pontinha dele, né? E abrir até que feche aqui, ok? E o que vamos fazer? Vamos vir aqui medir, ó. Boto no A e risco. Deu 2, 3, 4, 5, ok? Então, ó, tenho aqui tenho que a medida do segmento AB é 5 unidades de medida, ok? Ou eu poderia simplesmente representar como AB é igual a 5U. A medida do segmento AB é igual a 5 unidades, ok? Vamos fazer mais essa daqui para finalizar. Vou botar a pontinha no meu compasso e vou aqui ver a abertura dele, até que chegue no final, ok? E vou medir meu segmento. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, ok? Então, temos que a medida do segmento AB é igual a 3 unidades de medida, ok? Vamos ver o segmento CD. Venho aqui, ó. 1, 2. Opa, meu compasso abriu. 3. Então, a medida do segmento CD também é 3. Percebam, os dois segmentos têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. Então, nós falamos que são segmentos congruentes, tá bom?
e podemos escrever dessa maneira. Eu posso escrever que o segmento AB ele é congruente ao segmento CD. Eles têm a mesma medida. Esse símbolo aqui significa congruente, tá? A gente usa esse símbolo para quando eles tiverem a mesma medida, ok? Então, nossa aula de hoje fica por aqui e aprendemos um jeito diferente de medir. Tomando uma unidade de medida, nós podemos medir um segmento. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar.